Maranata, irmãos. Hoje a nossa reflexão está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém ele sofria da lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: Quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Irmãos, eu quero refletir com vocês hoje na experiência dessa pequena menina, que foi uma grande mulher para Deus, apesar da sua estatura e apesar da sua insignificância. Ela é mencionada aqui nesse texto, mas o que essa menina fez salvou a vida de uma pessoa e apresentou para o mundo, para aquela nação pagã, um Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, que consegue curar pessoas, salvar da doença e da enfermidade. Aquele homem não só foi curado da sua lepra, mas ele foi curado também da doença do pecado, porque aquele homem entregou a sua vida a Deus. Nessa história, essa menina, apesar de ser pequena, porque ela era uma jovem, ela era uma escrava, ela também era mulher. Então tudo isso contribuía para que aquela menina não fosse bem vista através das suas palavras perante a sociedade e perante o seu senhor, que era um homem rico e um homem poderoso, um herói de guerra, como a Bíblia aqui menciona. No entanto, aquela menina, mesmo considerando-se pequena, ela fez algo para testemunhar do Deus verdadeiro. Irmãos, não se considere pequeno, não se considere insignificante. Deus pode te utilizar como instrumento de salvação para pessoas. Não diga que não pode fazer, não diga que você não tem condições de fazer. Não fale isso. Diga para Deus que você não tem forças para fazer, mas peça a Ele ajuda. E Deus te dará a ajuda necessária para que você possa fazer grandes coisas para Deus. Aquela menina, ela agiu, mesmo o que ela estava fazendo fosse uma coisa pequena. Aquele homem, por ser um homem muito rico, ele com certeza frequentou alguns lugares que poderiam então oferecer para ele um restabelecimento da sua saúde. Ele frequentou os melhores centros médicos da sua época, os melhores médicos estiveram ao seu serviço, mas não conseguiram dar a cura para aquele homem. Não conseguiram resolver o seu problema. E aquela mocinha, mesmo sendo pequena, Deus a utilizou para que pudesse então salvar aquele homem. E ela então chega para aquele homem e diz: Olha, tem um Deus em Israel que escuta a voz de um profeta. E esse profeta pode clamar a Deus e Deus pode curar o meu Senhor. E aquela informação chegou a Naamã, e nós conhecemos a história. Naamã foi curado e ele se entregou também ao culto, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Irmãos, o que você pode fazer para Deus e o que você está fazendo para Deus, você pode até achar que é uma coisa pequena. Mas, irmãos, isso vai redundar em grandes bênçãos para outras pessoas e vai ter grandes consequências para o reino de Deus. Então, mesmo se você se considerar pequeno, faça para Deus. E mesmo que você ache que as suas coisas que você está fazendo são coisas pequenas, como limpar uma igreja, como falar de Jesus de uma maneira simples para outras pessoas, como ajudar um próximo com as suas necessidades, como ser fiel a Deus, faça. Deus fará com que essas pequenas coisas tornem-se grandes coisas para Ele. Aquela mocinha também, irmãos, ela agiu mesmo não sendo pequenos os riscos.
Se o homem não fosse curado, imaginou você o que aconteceria com aquela pequena criatura quando o homem retornasse com a mesma enfermidade? Eu acho que seria muito desastroso para a vida daquela moça. Mas mesmo ela sabendo que corria um tremendo risco, ela não deixou de agir. Ela falou. E Deus, com certeza, né, após o retorno daquele homem, aquela mocinha já era bem vista pelas suas habilidades e pelo seu cuidado para com a casa do seu Senhor, mas se tornou com certeza, talvez até, como que uma filha daquele homem. Irmãos, queridos amigos, não tenha medo de fazer grandes coisas para Deus. Não tenha medo das consequências. Não tenha medo se você vai ter que pagar um alto preço para fazer alguma coisa para Deus. Não tenha medo, faça. Porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então que Deus te abençoe e que nós possamos aprender com a história dessa pequena menina. Mesmo sendo pequena ela agiu. Ela, apesar de considerar o que estava fazendo ser pequeno, mas ela fez. E ela agiu e fez, mesmo sabendo que tinham consequências. Que Deus abençoe vocês, que possamos fazer o mesmo. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, maravilhoso Senhor, toma-nos em Tuas mãos e que possamos aprender através da vida dessa pequenina a sermos semelhante a ela. Agirmos, falarmos, fazermos grandes coisas para Ti, mesmo que nós achemos e venhamos a considerar essas coisas pequenas, mesmo que nós nos achemos pequenos, mas que nós possamos fazer para Ti, para que o Teu reino avance e o Senhor possa voltar logo e muitas pessoas sejam curadas da lepra do pecado, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Abençoa cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo esteja presente na sua vida durante todo esse dia.